Olá, que tal? Tá passando um jato da base aérea neste momento. Se vocês escutarem, finjam que não tô escutando. Se vocês estão escutando ou não estão escutando, eu espero que não estejam, tá? Mas não tá muito forte, mas dá pra escutar. Eu escuto, não sei vocês, né? Porque a qualidade do celular em que eu estou gravando isso não é lá as melhores, né? Bom, pessoal, seguinte, a gente vai seguir o que a gente estava vendo nas últimas aulas, que são os verbos regulares no presente do indicativo em espanhol. Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela teoria, né, aquela parte mais gramatical, e vai ver como é que ela se aplica no uso da língua espanhola. Então, quando a gente fala de verbos no presente do indicativo, que estão falando do nosso agora, normalmente a gente usa esses verbos para se referir a coisas do nosso cotidiano, a coisas que a gente faz no dia a dia, a ações que são hábitos, ações que são habituais e que fazem parte da nossa rotina. Então a gente vai ver alguns verbos em espanhol que são usados para dar essa ideia de ações habituais, de rotina, no presente do indicativo, tá? E que sejam regulares. Existem alguns verbos que falam de rotina que são irregulares, mas a gente vai focar só nos regulares, porque são, né, os que a gente viu até agora. Quando a gente for trabalhar com os verbos irregulares, aí eu retomo essas questões das ações habituais, e aí a gente vê quais são os verbos que são irregulares para falar de ações, de hábitos, tá? Então, a gente vai falar de rotina em espanhol. O que acontece? Como são ações, tá? Então, ações são verbos. Esses verbos, eles indicam uma ação, quando eu tô falando de verbos de rotina, que a pessoa faz a ação. Não é outra pessoa que faz por ela. Ela pratica a ação sobre ela mesma, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês têm esse menininho aí acordando, e ali na frase vocês têm: todos los días me despierto a las 7 y luego me levanto. Então, ele está fazendo uma descrição de coisas habituais, da rotina dele todos os dias. Vocês têm ali em negrito me despierto e me levanto, tá? Me despierto é me acordo e me levanto igual português e espanhol, tá? Como quem acorda é o menino e quem levanta é o menino, a gente precisa colocar, tanto em espanhol quanto em português, uma palavrinha antes desses verbos para indicar que é a própria pessoa que está fazendo essa ação, tá? Então, ali eu deixei ressaltadinho ali para vocês em amarelinho o me. Quando eu estou dizendo que eu fiz uma ação que me beneficia, eu uso o me. Então, todos os dias me acordo, eu me acordo sozinha ou com o despertador, mas eu sou a dona dessa atividade, eu sou a responsável por essa atividade. E eu me levanto. Então, quando a pessoa é a própria responsável por uma ação, tá? Eu preciso colocar esses pronomezinhos na frente. A gente vai ver como é que isso é feito, não se apavorem, porque é bem tranquilo e é muito parecido com o português, tá? Então, indo para frente. Esses pronomezinhos que são colocados antes do verbo para dar essa ideia de que eu sou responsável ou tu é responsável pela tua ação, eles são chamados pronomes reflexivos. Por que é um pronome reflexivo? Lembrem da ideia de reflexo. Quando a gente vai para frente do espelho, é a pessoa que está na frente do espelho que é refletida do outro lado, tá? Então, a pessoa que faz a ação é nela mesma que recai a consequência dessa ação. Então, tem esse efeito espelho. Se eu vou para frente do espelho, quem aparece sou eu, em tese, né? Existem muitos verbos que são trabalhados com esse se, né, para dar essa ideia de rotina, de ação que eu faço e que a consequência recai sobre mim. Alguns deles, como eu já falei, são irregulares, a gente não vai ver, a gente vai trabalhar só com os regulares. Então, aqui tem duas imagens com diversos verbos que exigem esse se porque eles têm a ver com a rotina. Então, levantar-se, afeitar-se é fazer a barba.
Banhar-se, que é tomar banho. Cepilhar-se pode ser escovar os dentes ou escovar o cabelo, depende. Duchar-se é tomar banho. Lavar-se é fazer a higiene de alguma parte específica do corpo. Limpiar-se, maquiar-se, pentear-se. Quitar-se é tirar-se. Sabe quando eu tiro a minha própria roupa? Tá? E ali do outro lado a gente tem basicamente os mesmos verbos, digamos assim, tá? Depilar-se não tem desse lado, tá? O despertar-se também, então são todos verbos que exigem esse Czinho. Em português a gente usa muito, em espanhol eles usam bastante também. Então, o que acontece? Antes de eu conjugar o verbo no presente do indicativo bonitinho, como a gente já estava acostumado, eu vou ter que colocar esse pronome na frente do verbo para conjugar ele. Vocês têm esses pronomes reflexivos que a gente vai precisar utilizar para dar essa ideia de rotina, né, da própria pessoa, na coluna do meio, que é onde está escrito pronombres, tá? Ali estão os pronomes reflexivos. Quando eu tô falando que eu fiz uma ação, eu uso me, tá? Na frente do verbo. Então, ali tem como exemplo o me chamo, tá? Eu me chamo. A gente coloca esse pronome na frente para dizer que sou eu, tá? Na segunda linha tem o te. Tu te vistes como um rei, ou seja, quando a pessoa com a qual eu tô falando também usa um verbo que dá essa ideia de rotina, porque o vestir-se é uma ideia de rotina, eu preciso colocar uma roupa todo santo dia, nem que seja apenas um pijama na quarentena, tá? Mas a pessoa tem que se vestir, tá? Então, vestir-se indica que é a pessoa que pega a roupa e coloca nela mesma, tá? É uma ação de rotina que tem essa ideia de reflexo. Eu pego a roupa, eu coloco a roupa, quem fica com a roupa? Eu, tá? Então, essa ideia de reflexo. A pessoa que faz a ação é a mesma que se beneficia dessa ação, tá? Ou que se prejudica com essa ação, porque também tem verbos de coisas ruins, tá? Tipo, romper-se em espanhol é quebrar. Eu posso me quebrar, me machucar. Então, é uma ação que quem fez? Eu. Quem sofreu a consequência? Eu. Tá? Então, pode ser uma coisa negativa também. O correspondente, tá? O que vocês têm que ligar? Yo, o pronome reflexivo correspondente, me. Tu e vos, o pronome reflexivo correspondente, te. Ele, ela, você, o pronome reflexivo correspondente, se. Tá? Então, ella se peina rapidamente. Então, ela mesma pegou a escova de cabelo ou o pente e penteou o cabelo. O cabelo de quem ficou sem nó, bonitinho, né? Todo arrumadinho. O dela mesma. Então, ela faz a ação e ela recebe a consequência, tá? Os verbos reflexivos e os pronomes reflexivos sempre dão essa ideia. Quem faz a ação sofre a consequência. Seja uma consequência boa ou uma consequência ruim, mas foi a própria pessoa que fez, tá? Seguindo nas correspondências. Quando eu falo de nosotros e nosotras, o pronome reflexivo correspondente é o nos, tá? Então, nos sentamos na primeira hilera, na primeira fileira, tá? Então, a gente pegou as nossas nádegas e a gente colocou nos banquinhos da primeira fileira. Quem fez isso? Nós. Quem ficou com a bundinha sentada? Nós, tá? Então, a gente faz a ação e sofre a consequência ao mesmo tempo. Seguindo nos paralelos, pronome vosotros ou vosotras, o pronome reflexivo correspondente é os, tá? Ainda que eu esteja falando de meninas, vosotras, eu vou ter que usar o os como correspondente, fica horrível, tá? Parece que tá misturando masculino com feminino, mas é assim em espanhol, é os para vosotros e para vosotras, tá? Então, fica vosotros ou vosotras, os divertis muito, ou seja, as pessoas se divertem, tá? Então, elas mesmas estão fazendo a ação da diversão e estão sofrendo a consequência. Eu vou atrás da diversão, então eu me divirto. Ação e consequência. E aí, por último, ellos, ellas e ustedes, se, tá? Então, são os correspondentes.
Se fueron de viaje por la mañana. Então, é uma ação que quem fez? Eles. Quem sofreu a consequência dessas ações? Eles mesmos, tá? Em português, a gente tem praticamente os mesmos pronomes reflexivos. Eu digo, eu me visto. Tu diz, tu te veste. E a gente diz, ele se veste. Nós nos vestimos. O vós a gente não usa. Eles, elas e vocês se vestem. Então, são os mesmos pronomes, tá? Que são usados também nas mesmas situações. Quando a gente está falando de uma ação que é a pessoa ou as pessoas responsáveis por essa ação, são as mesmas que recebem a consequência positiva ou negativa dessa ação, tá? Lembrem que tem essa ideia de reflexo, digamos assim, né? Também temos, neste momento, acontecendo uma obra no prédio da frente. Então, se vocês escutarem um barulho de serra, de furadeira e outras coisas, é a obra, tá? Qual é a função desses pronomes reflexivos? Para que eles servem, tá? Eles podem se referir para a gente falar de objeto direto ou objeto indireto, que não é exatamente o que a gente vai ver neste momento, tá? Eu não vou explicar essa parte para vocês, porque ela exige um pouquinho mais de conhecimento de verbos. A gente vai chegar nisso em algum momento, mas não neste momento, tá? A gente não vai focar nessa função, digamos assim, tá? Pode indicar que a ação é recebida e praticada pela mesma pessoa. Foquem nessa segunda função, que é a que vai ser mais usada por nós neste momento, tá? Depois eu vou cobrar de vocês qual é que é a função dos pronomes reflexivos. Então, vocês, pelo amor de Jesus, anotem essa segunda aí de preferência. A terceira função, se referir a uma parte do corpo, tá? Quando eu digo eu me cortei, significa que o corpo é meu. E quem pegou a faca ou a tesoura ou qualquer que seja a lâmina, fui eu a boca aberta. Então, eu fiz a ação e eu estou com alguma parte do meu corpo saindo sanguinho, tá? Então, eu faço e eu sofro. Então, referir-se a uma parte do corpo e referir-se a um objeto pessoal, tá? Ali no objeto pessoal tá escrito, a tradução literal seria me quebrei os óculos. Em português, a gente inverte, a gente diz quebrei meus óculos. A gente usa o pronome possessivo só. Em espanhol, eles usam o pronome reflexivo, tá? Mas nesse momento da vida, não precisa aprofundar tanto. Se vocês focarem na ideia de que indicar que a ação é recebida e praticada pela mesma pessoa, a mesma pessoa é quem faz a ação e é quem sofre a consequência ou, né, se beneficia do resultado daquela ação, tá? Então, é de eu. É uma soma. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? É uma soma. Quem faz e quem recebe a ação é a mesma pessoa, então soma. Aí, o que vocês têm que se ligar, tá? Quando os verbos aparecem com o se no final, eles acabam modificando o sentido do verbo original. Quando eu digo pentear, significa que eu peguei um pente e penteei outra pessoa, uma boneca, um animal. Quando eu digo pentear-se, a pessoa que faz a ação, seja eu, seja tu, seja quem for, ela faz nela mesma, tá? Então, aquele se indica o reflexo, a pessoa faz nela mesma ou para ela mesma. Então, se a gente vai olhar essas duas imagens, tá? Em qual delas a pessoa que tá com o pente está se auto-penteando? A primeira, tá? Então, peinar-se, que é pentear-se, refere-se à primeira imagem, porque é a menina ou a mulher, não sei, não dá pra saber, que tá com o pente, com a escova, e é ela que está penteando, escovando o próprio cabelo, tá? O peinar se refere à segunda imagem, que é a imagem que tem
o homem penteando o cabelo da menina. Provavelmente é o pai penteando o cabelo da menina. Por que aqui eu não posso usar o pentear-se? Porque o se indica que a pessoa está fazendo a ação nela mesma. O pai está penteando o próprio cabelo? Não. Ele está penteando o cabelo da filha. Então eu uso peinar. É essa a diferença, tá? Então esse sezinho que aparece no final, ele modifica o sentido original do verbo. Ele dá um sentido diferente, tá? Apesar de ser parecido, pentear e pentear-se, quando eu digo pentear, eu vou pentear outra pessoa. Agora, quando eu digo pentear-se, a pessoa que vai pentear vai ser ela própria que vai ser penteada, tá? Então, cuidem, isso aí. Professora, pelo amor de Jesus Cristo, como é que eu vou saber se eu preciso ou não colocar o pronome na frente do verbo antes de conjugar para dar essa ideia de que a pessoa que faz é a mesma que recebe a consequência, tá? É uma ação auto-realizável. A própria pessoa realiza. Toda vez que o verbo aparecer com se no final, tá? Reparem ali, peinar, se. Apareceu o se no final, obrigatoriamente eu tenho que usar o pronome antes de conjugar, tá? Então, eu enxerguei o se no final do verbo, eu coloco os pronomes, tá? Eu vou fazer uma ordem lógica de acordo com a minha lógica do que eu acho mais fácil de fazer. Se vocês acharem que é mais fácil de colocar pronome e conjugo verbo, pronome e conjugo verbo, fiquem à vontade. Eu acho mais fácil colocar primeiro todos os pronomes, para eu não esquecer de colocar os pronomes, e aí depois eu conjugo o verbo normal, tá? Então, o yo, o pronome reflexivo correspondente é me. No tu e no vos, o pronome correspondente é o te. Ele, ela e você, o pronome correspondente é se. Nosotros e nosotras, o pronome correspondente é nos. Vosotros e vossotras, o pronome correspondente é os. Eles, elas e vocês, o pronome correspondente é se. Tá? Então, coloquei o pronome reflexivo em todos, eu não vou esquecer de fazer isso, tá? Depois que eu fiz isso, eu olho para o verbo como se ele não tivesse o se, para eu lembrar daquela manha para fazer a conjugação dos verbos. Então, primeira coisa, meu povo, o verbo é peinar com aquele se no final. Já fiz o se, já trouxe ele para frente e já coloquei o correspondente a cada pronome, agora eu vou conjugar o verbo normalmente. Então, o verbo peinar termina em ar. Se ele termina em ar, eu tiro esse ar, o que sobra é o radical. Então, o radical é pain. O que eu faço quando eu descubro o radical? Copio o radical para cada um dos pronomes, né? Então, yo pain, tu pain, vos pain. Lembrem que tu e vos têm conjugações diferentes no presente do indicativo, então eu preciso colocar o radical 2 vezes. Ele, ela, você pain, nosotros pain, vosotros pain, eles, elas e vocês pain, tá? Aí, olhem de novo lá pro verbo, tá? O verbo termina em ar. Se ele termina em ar, ele é da primeira conjugação. Então, eu tenho que ir lá naquela tabelinha que vocês têm anotado em algum lugar ou salvo no celular de vocês, do ar, para ver o que eu coloco aqui para finalizar. Eu vou fazer direto, né? Porque em tese vocês já têm que saber isso, não é mesmo? Se não souberem, vocês peguem uma colinha, tá? Então, yo me peino, tu te peinas, vos te peinas. Él, ella y usted se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peinais. Ellos, ellas e ustedes se peinam. Cuidado porque pode aparecer um verbo, né, estranho do português, né? Pode dar um verbo de flatulências. Tá, pessoal? Então é assim que eu tenho que fazer. Se o verbo aparecer com aquele se no final, obrigatoriamente eu tenho que colocar aquele se antes de conjugar. Só que esse se, dependendo da pessoa que é, se é eu, tu, nós, vós, ele não vai ser se. Ele vai ser me, vai ser te, vai ser nos ou vai ser os. Se for ele ou eles, aí sim vai ser se, tá? Então aquele se é meio genérico. Se aparecer, significa que eu tenho que ver qual é o sujeito do verbo para eu colocar o pronome correspondente, tá? Se aparecer só peinar, Sora,
Se aparecer só peinar, eu não vou colocar o pronome na frente, eu vou conjugar o verbo normal, porque daí indica que a ação não é, a consequência não é recebida pela própria pessoa, vai ser outra pessoa que vai receber a penteação do cabelo, digamos assim. Aí eu coloquei um outro aqui pra vocês, um outro exemplo. Então aí a gente tem um menininho que tá tomando banho. Então ali, ó, diz que os pronomes reflexivos indicam quem é afetado pelo verbo, tá? Eu me banho. Eu dou banho em mim mesmo. Ou mim mesma, né, no caso, né, que sou menina. Tu te banhas significa que tu mesmo te dá o teu banho. Ele se banha quer dizer que ele, ela ou você sozinho dá banho em si mesmo. Nosotros nos banhamos, a gente dá banho na gente mesmo. Vosotros os banhais, vós, né? E eles, elas e vocês se banham. Ou seja, eles próprios dão banho neles mesmos, tá? Então, a pessoa que faz a ação é a mesma que sofre a consequência ou é afetado por essa ação. Então, quando eu dou banho em mim mesma, quem fica limpa sou eu, tá? Então, essa ação foi feita em mim mesma, é uma autoação, uma ação feita na própria pessoa, tá? Aí eu trouxe para vocês um exercíciozinho bem simples, tá? Então, o que vocês têm que perceber? Todos os verbos que estão neste exercício, eles terminam com C. Se eles terminam com C, eu vou colocar os pronomes reflexivos antes de conjugar. Eu, Gabriela, já disse que eu acho mais fácil fazer assim porque eu não esqueço do pronome reflexivo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar todos os pronomes antes de fazer a conjugação. Então, ali, Célia, que é o número 2, que o número 1 já tá pronto, que é um exemplo, é ela. Ela, eu coloco C. Yo, eu coloco o pronome me, eu, me. Luiz e Rosa são eles se. A que hora tu te. E yo, de novo, eu, me. Pronto, coloquei os pronomes, depois eu vou fazer a conjugação do verbo, tá? E aí a mesma coisa. Se vocês repararem, todos os verbos terminam em ar, tá? Então, eu tenho que lembrar da tabelinha do ar lá, né? Eu tiro o ar de cada um deles, o que sobra é o radical. Eu pego o radical e junto com os finais da tabela do ar, eu fecho a conjugação do presente do indicativo. Eu vou fazer direto, porque eu já fiz tintim por tintim na última aula e na antepenúltima aula. Então, quem ainda não pegou direito como é que faz, volta nas outras aulas. E quem já pegou, já tá na manha, já tá praticamente no automático. Assim espero eu, tá? Então, vamos lá. O verbo é acostar, então, Célia se... Aqui, o acostar, ele é um verbo irregular, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês. Vocês viram que o verbo acostar-se, se eu tiro o ar, o radical é acoste. Então, teria que ser acosta. Só que em espanhol, esse é um verbo que não obedece à regra, então fica acuesta, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, não. Os outros são regulares, tá? No 3 é banhar, então o radical é ban. Eu me banho. Luiz e Rosa se levantar. Luiz e Rosa se levantam. Por que tá levantando? Porque Luiz e Rosa são duas pessoas. É a mesma coisa que eles, no plural. A que hora tu levantar? Tu te levantas. E yo me duchar. O duchar é o verbo duchar, o radical é duch. Aí eu acrescento o final do presente, que é o. Yo me ducho, tá? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo. E para quem tá vendo isso em outro lugar que não seja o Classroom, vai estar em algum lugar aí junto com esse vídeo uma atividade avaliativa sobre esse assunto, sobre os verbos regulares, sobre os verbos de rotina, sobre os pronomes pessoais, né, e os pronomes reflexivos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Espero que vocês tenham entendido. Não é muito difícil, porque é bem parecido com o português. É exatamente igual ao português, tá?
Então, beijos e cuidem-se. Espero que seja útil.